Que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos, sejam todos muito bem-vindos. Damos início à nossa escola bíblica deste santo sábado, em nome do Senhor Jesus Cristo, convidando a Tainá para a nossa oração inicial. Oremos juntamente com ela. A paz do Senhor, igreja, um feliz sábado a todos. Nesse momento, dando início a mais uma escola bíblica, eu convido você a ir no seu lar, juntamente a mim, fazer uma oração. Senhor amado, estamos aqui, Senhor, mais uma vez para aprender sobre a sua palavra. Jesus, eu peço que nesse momento, cada pessoa que está em seu lar seja tocada através dos ensinamentos, que possamos ser mais cheios da tua palavra, mais cheios do teu poder, e que assim, Senhor, possamos fazer as coisas como o Senhor deseja, não como nós queremos. Pai, toca cada coração, cada família, e que possamos ser instrumentos usados por Ti, Jesus. Nesse momento, eu Te agradeço pela oportunidade de podermos aprender sobre o Seu nome, Senhor, sobre quem Tu és. Em nome de Jesus, Senhor, faça a Sua obra e que possamos ser vasos usados por Ti. Desde já, obrigada, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Tainá. Vamos louvar ao Senhor? Vamos cantar todos juntos o hino de número 316 do HBJ, Bendita Segurança, com auxílio da Maria e do Nicolas. Cantemos todos juntos. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor, tudo bem? Vamos louvar ao nosso Deus com o hino 316, Bendita Segurança, do HBJ. Amém? Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênção da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Ao seu amor me submeti, extasiado então me senti, anjos cantando nos altos céus, louvam em excelsa graça de Deus, sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade, amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Amém, graças a Deus, um lindo louvor. Obrigado, Maria, obrigado, Nicolas, que o Senhor abençoe suas vidas ricamente. Vamos ao estudo da nossa lição de hoje. Nós estamos estudando essa série de lições bíblicas que tem como tema um só povo, estudos sobre a unidade cristã. Hoje nós estudaremos a lição de número 5 desta série, que tem como título Um só corpo, vários membros. E o objetivo da lição de hoje é entender
que a diversidade presente na igreja não é um obstáculo, mas um meio pelo qual se efetiva a verdadeira unidade cristã. O texto base está em 1 aos Coríntios 12, e o versículo 12 que diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A nossa introdução diz assim: em uma sociedade marcada pela intolerância, marcada pela intransigência e também marcada pelo preconceito, será que pessoas de idades, etnias, culturas, gostos e preferências pessoais tão diferentes poderiam conviver unidas em uma comunidade marcada pela aceitação e pelo acolhimento? Será que é possível? Sim, a resposta é sim. E essa comunidade deve ser a Igreja de Jesus Cristo. A diversidade não deveria ser encarada como um obstáculo na Igreja de Cristo, mas como um elemento essencial que fomenta a unidade cristã. E este será o assunto que trataremos nesta lição bíblica de hoje. Avaliando o tema. Neste estudo, nós iremos nos ocupar e entender como que a unidade cristã, longe de ser impedida pelas diferenças pessoais, é, na verdade, possibilitada somente pela diversidade presente na igreja. Veremos como uma comunidade marcada pela diversidade consiste no ideal de Jesus para a igreja e como cultivar a unidade cristã, considerando as diferenças existentes entre os seus membros. Muito bem, o ideal da diversidade. Desde o início do seu ministério, Jesus já apontava para uma comunidade de pessoas em união, unidas, a despeito de suas diferenças pessoais. A começar pela sua escolha de um grupo de pessoas tão diferentes, uma das outras, como é o caso dos 12 apóstolos. Nessa escolha, Jesus está demonstrando que a diversidade era bem-vinda em sua comunidade. Eles eram homens de classes sociais diferentes, de profissões distintas, que traziam bagagens familiares e bagagens políticas diversas. Mas, a despeito de suas diferenças, todos deveriam viver em unidade. Esse era o ideal de Jesus para a sua comunidade. Unidade na diversidade. Segundo a carta aos Efésios, foi lá na cruz do Calvário que Jesus tornou seu ideal de unidade possível entre pessoas diferentes, conforme nós já vimos no primeiro estudo desta série, no nosso primeiro sábado. Lá no madeiro, o Filho de Deus, de ambos os povos, judeus e não judeus, de ambos os povos, ele fez um, reconciliando os dois em um só corpo, que é a igreja. O objetivo da obra de Jesus era destruir o muro de separação social, o muro de separação cultural, o muro de separação racial existente entre esses dois povos e então formar um único povo, que é a sua igreja. A obra de Cristo na cruz nivela, iguala todos os homens como pecadores e salvos pela graça, possibilitando desta forma a união da igreja a despeito da diversidade de seus membros. A igreja primitiva nos mostra na prática essa unidade na diversidade. As cartas
do Novo Testamento demonstram a diversidade entre os membros da igreja cristã primitiva. Lá estavam inseridos nessa igreja judeus e gentios. Estavam inseridos nesta igreja homens e mulheres. Estavam inseridos nesta igreja senhores e servos. Eram pessoas de classes sociais diferentes, ricos e pobres. Eram pessoas de classes, de faixas etárias distintas, jovens e idosos, em estágios de maturidade diferentes. Alguns eram cristãos maduros e outros eram cristãos imaturos. Lá na igreja primitiva ainda estavam inseridas pessoas de etnias distintas. É o caso de ler ali os 3 primeiros versículos de Atos 13. Cipriota, africano, asiático, eram pessoas de etnias distintas. E ainda pessoas lá na igreja primitiva, pessoas inseridas com dons distintos. A despeito dessa diversidade, todos viviam unidos. Segundo Paulo, essa rica variedade de pessoas é usada por Deus para manifestar ao mundo o evangelho da graça de Cristo. Pela igreja, diz Paulo, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. Na realidade, irmãos e irmãs, Jesus, ele ama a diversidade cultural. Jesus ama a diversidade étnica, etária e social entre os cristãos. Essa variedade edifica a igreja e demonstra ao mundo como Deus é sábio ao conseguir unir pessoas tão diferentes umas das outras em uma mesma comunidade. A diversidade realça a beleza da igreja de Cristo e realça a sabedoria de Deus. Sendo assim, se Deus ama a diversidade, nós também precisamos amá-la. Uma igreja de pessoas da mesma idade, da mesma classe social, todos com o mesmo pensamento, todos com o mesmo gosto e estilo, está longe de ser aquela igreja que Jesus planejou. Está longe. A unidade da igreja jamais deve ser homogênea. Antes, ela deve ser heterogênea, ela deve ser diversa. A igreja precisa ter diversidade. Para isso, obviamente, é preciso ter paciência e tolerância constantemente. Muito bem. Vejamos agora o cultivo da diversidade. Não é somente preciso entender o ideal da diversidade, mas é preciso, sobretudo, cultivar esse ideal. Nós precisamos cultivá-lo. Paulo precisou ajudar os coríntios a lidar com a diversidade na igreja e o fez usando uma analogia. Ele comparou a igreja ao corpo humano. Está lá em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Do mesmo modo, como o corpo é uma unidade formada por diferentes membros, assim também a igreja. Sendo assim, a figura do corpo é a melhor expressão da unidade na diversidade. Cada parte é diferente das demais e realiza a sua própria função para o bem de todo o corpo, a unidade. O corpo, ele é composto de diferentes órgãos, cada um com as suas próprias funções, cada um a sua maneira individual de trabalhar para o bem do corpo. Mas não é porque são diferentes que não haja uma unidade.
Significa apenas que a unidade se dá precisamente por meio da diversidade e da diferença. Paulo queria ensinar com essa analogia que os diferentes dons, que os diferentes ministérios que causavam divisões lá na igreja de Corinto deveriam, na verdade, esses dons, ao invés de causarem divisões, eles deveriam, na realidade, era fomentar a unidade e comunhão entre eles. E foi para isso que o Senhor distribuiu vários dons, para que um pudesse ministrar no outro, para que um pudesse edificar o outro, cada um nas suas diferentes áreas de atuações, e assim todo o corpo, um só corpo, todos atuando, o corpo seria saudável. Sendo assim, precisamos, em primeiro lugar, lutar pela unidade que abrace a diferença, em vez de uma unidade que tente erradicar a diferença. A unidade cristã é construída unicamente sobre a aceitação das nossas diferenças, e aceitar as nossas diferenças com amor, aceitar as nossas diferenças com tolerância. A igreja também precisa compreender que devemos fomentar as múltiplas formas de atuação dos membros. Cantar, pregar, produzir arte, atuar com ferramentas tecnológicas e por aí vai. Muitas são as possibilidades dessa atuação. E todos nós, enquanto igreja, devemos fomentar essas múltiplas formas de atuação dos membros. Precisamos abraçar a diferença ao invés de tentar erradicá-las. Precisamos construir essa unidade, essa aceitação das diferenças entre nós com amor e tolerância. E, finalmente, fomentar as múltiplas formas de atuação dos membros. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, além de lutar por uma unidade caracterizada pela diversidade, é preciso incutir a ideia de interdependência entre os membros. A igreja, como um corpo, só é saudável e só é eficiente quando as diferentes partes realizam as suas funções em cooperação e interdependência. Ora, se os múltiplos dons foram distribuídos na igreja, logo, cada pessoa torna-se extremamente importante neste corpo. Cada pessoa se torna extremamente fundamental neste corpo. Neste corpo, de múltiplos dons, ninguém é descartável, absolutamente ninguém. Cada membro depende do outro. Por isso, ninguém pode ser arrogante e desprezar o outro, achando-se superior, e nem pode também se sentir desvalorizado com a baixa autoestima. Não se pode. Nós precisamos entender que somos nivelados, todos os dons e talentos são importantes, todos eles precisam funcionar para que o corpo esteja bem. Neste funcionamento, ninguém é maior e ninguém é menor. Cada um necessita dos dons e ministérios diferentes dos outros membros para crescer e ser edificado. Cada pessoa encontra na diversidade da igreja a sua complementariedade. Nós nos completamos nessa diversidade. Olha, mais ou menos assim. Quem foi chamado para ensinar, vai ensinar, mas precisa ser liderado por alguém. Quem foi chamado para liderar, vai liderar, mas precisa ser ensinado por alguém. Quem foi chamado para liderar, que lidere. Quem foi chamado para ensinar, que ensine. Quem foi chamado para determinados dons, que exerçam com toda a tranquilidade e apoio dos demais os seus dons. Cada dom e ministério completa o outro. Eles devem agir
é interdependência na igreja. E não brigar entre si, para ver qual é o maior, quem é melhor. Tudo isso acontecia na igreja de Corinto, e lá não faltava nenhum dom. Todos os dons haviam sido distribuídos na igreja de Corinto, mas eles acabaram indo pelo caminho equivocado do coração se inflamar, de inchar, e passaram a ter concorrência para ver quem era o maior. Eles devem agir, os dons distribuídos devem agir em interdependência na igreja e não em briga. Somente assim, os diversos dons e as pessoas de idades, classes sociais, cultura, ideias e estilos diferentes serão atuantes e encontrarão seu espaço na igreja. Essa é a igreja sonhada, onde todo mundo se respeita, onde todo mundo ajuda o outro no exercício do seu ministério. Ninguém é tolhido, ninguém é rival, somos companheiros, não somos concorrentes. Cada um completa o outro. E quando nós tivermos esse sentimento de corpo, de nos ajudar mutuamente, todos encontrarão seu espaço na igreja. Em terceiro lugar, outra maneira de cultivar a diversidade na comunhão cristã é impedindo todo e qualquer preconceito na igreja. As diferenças devem ser aceitas. As pessoas com deficiências ou as pessoas de etnias diferentes, idades diferentes, classe econômica diferente, todas essas pessoas devem ser acolhidas. Essas pessoas devem ser amadas. Essas pessoas devem ser aceitas. Uma igreja saudável, ela jamais pode olhar para alguém, de repente, por causa da sua etnia, da sua idade, ou do seu padrão social, e dizer assim, ó, este serve para a gente, não, este não serve. Este a gente quer, não, aquele a gente não quer. Jamais. Todo preconceito na igreja de Cristo deve ser rechaçado terminantemente. Pois bem, depois de responder as perguntas, iremos estudar as aplicações práticas do que nós aprendemos até aqui. Mas vamos às perguntas agora. Estamos encerrando esta nossa primeira parte. Serão 4 perguntas que finalizam esta primeira parte da nossa lição, onde nós estudamos sobre um só corpo, vários membros. A primeira pergunta será respondida pelo Matheus Garcia, a segunda pelo Felipe Bittencourt, a terceira pela Rafaela Bastos e a quarta pelo Gilberto Félix. Vamos às perguntas. Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Eu vou responder a pergunta número 1 da lição número 5, que diz assim: o que a escolha dos 12 apóstolos feita por Jesus pode nos ensinar sobre a diversidade na igreja? O texto é Lucas 6, de 12 ao 16. Quando Cristo ele escolhe os 12 discípulos, ele traz para nós a ideia de que a diversidade ela pode ser um ponto fundamental para nós expressarmos o amor um pelo outro. O amor que vai além da diversidade de outra pessoa, vai além daquilo que aquela pessoa acredita, a cultura dela, de como ela vem para nós. Então, é uma forma de Cristo mostrar que dá sim para viver em diversidade, no amor um pelo outro, que é um dos mandamentos também mais importantes, é o amor, é expressar esse amor um pelo outro. E a segunda pergunta ele dizia assim: a igreja cristã primitiva era uma comunidade onde a diversidade existia? Cite exemplos. Com certeza, ainda mais naquele tempo que tinham os gentios e judeus, homens e mulheres, que naquele tempo era bem diferente do que a gente vive hoje. Tínhamos adultos, jovens, então tinha uma diversidade muito grande. Naquela época a cultura era diferente, E aí o exemplo que a gente pode tomar daquela igreja primitiva é que todos eles
tinham sim os problemas de algumas diversidades ou outra, só que todos eles ainda viviam em harmonia, né? Atos vai dizer que eles viviam unidos, né? Que eles tinham uma união muito grande. E isso para o corpo de Cristo é fundamental, para que pode prosseguir e caminhar juntos, né? Crescimento do reino e avanço do evangelho. Né? Eles não eram preocupados com a diversidade do outro, numa maneira de impedir com que o reino propague, mas a ideia deles, o foco deles era Cristo e na obra salvadora de que ele fez. Então a diversidade é um ponto fundamental e importante para que o corpo de Cristo se una cada vez mais. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, irmãos. Estou aqui para responder a pergunta 2 da lição 5. A pergunta é a seguinte: a despeito da diversidade, como viviam os cristãos primitivos? Leia Atos 2, versículo 42. Se Deus ama a diversidade, qual a implicação disso para a igreja? Bom, vamos ao texto. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ora, vivemos talvez não tão diferente do que viviam os cristãos primitivos no aspecto de volume em relação à diversidade. A diversidade era real. E nós, enquanto igreja, temos que entender a diversidade. A exemplo de Jesus, ele era um visionário, que entendia as diversidades com uma visão acima do seu tempo. Por isso, os fariseus, os publicanos, o criticava por sentar, comer, conviver com pecadores, com pessoas abaixo da linha da pobreza. Bom, somos resistentes à diversidade, quando isso nos confronta. E de certo ponto é natural. Somos nascidos e criados em culturas diferentes, temos educação diferente. Porém, como o exemplo dos cristãos primitivos, de Cristo, que foi citado acima, também tem que ser a nossa postura igualmente, com a diversidade das pessoas, seja gênero, idade, classe social, opinião em doutrina. Devemos nos dedicar a viver essa diversidade. Quando olho para o texto lido, vejo algumas partes do corpo trabalhando. No ensino, ensinando a verdade, mostrando o caminho. Na comunhão, sem fazer acepção de pessoas. Dividindo o pão, vivendo em unidade. Na oração, apresentando a todos ao nosso Jesus. Buscando a Deus sem preconceitos. No amor. Que Deus abençoe a todos. A paz, irmãos. Eu vou responder a questão 3, que é: o que a analogia do corpo ensina sobre a igreja? Bom, a partir da analogia que Paulo faz, nós podemos entender que, assim como um corpo funciona com diferentes membros que atuam em funções específicas e diferentes, uma perna não faz a função de um coração, mas que a junção dessas funções é o que causa a unidade no corpo e faz com que ele funcione perfeitamente, assim também deve ser a igreja. Membros diferentes, atuando em diferentes funções, mas em unidade e assim formando o corpo. Paz do Senhor, irmãos. A questão 4 é: quais as 3 formas de cultivar a unidade na diversidade apresentadas nos comentários do item 2? Bom, conforme a lição, a primeira forma é lutar por uma igreja que abrace a unidade ao invés de tentar erradicá-la. Então, dentro da igreja, toda a diferença tem que ser tratada com respeito e com amor. O segundo ponto é a ideia da interdependência entre os membros. Deus distribuiu os dons entre os irmãos, e justamente esses dons diferentes que tornam a nossa adoração completa e a nossa atuação no mundo completa também. E o terceiro ponto é impedir o preconceito dentro da igreja. Não pode haver dentro da igreja um tratamento diferenciado a um irmão que, por conta da classe social, por conta da origem, da cor, entre outros. Amém. Obrigado a todos pelas respostas. Que lições podemos tirar disso? Vejamos 2 lições práticas. Na segunda parte dessa lição, vamos à primeira lição prática. Aplicando o tema. Valorizemos os dons como uma forma de vivermos a unidade. A diversidade não pode ser um obstáculo para a igreja. Ela possibilita objetivamente o cumprimento do chamado bíblico para a unidade cristã. Indivíduos diferentes, com dons diferentes, atuando juntos, geram um ambiente sadio na igreja, esvaziando assim a arrogância de quem se acha superior e elevando a autoestima de quem se sente inferiorizado, já que todos receberam um dom
pelo menos um dom. Todos receberam, por isso todos são igualmente importantes. Queridos irmãos e irmãs, pelo Evangelho, a verdade é de que todo cristão, sem exceção, todo cristão tem ao menos um dom, todos. É algo que isso deve ser pregado e deve ser vivido. Isso tem que ficar bastante claro. E isso tem que fazer com que este ensinamento, está lá em 1 de Pedro, capítulo 9, 1 de Pedro 4, 9 ao 11. Todo cristão tem pelo menos um dom. Se nós entendermos isto, obviamente que isto vai refletir na nossa forma de viver entre nós mesmos, na igreja, porque nós não vamos cercear ninguém, porque todos eles têm pelo menos um dom. Na maneira como Deus organizou a igreja ao capacitá-la com diversos dons, vemos que Ele planejou que não houvesse quem fizesse tudo, e Ele planejou para que nela não houvesse quem não fizesse nada. Planejou de uma forma sábia. Reconhecer e incentivar o uso dos diversos dons é um compromisso bíblico com a doutrina da unidade da igreja por meio do corpo de Cristo. Como é bom incentivar os outros a desenvolver os seus talentos, ao invés de tentar cercear, ao invés de tentar puxar o tapete, como algumas vezes acontece. Como é bom, porque é o que Deus espera, que nós ajudemos, que nós incentivemos, que nós coloquemos o ombro lado a lado, para que a pessoa consiga se desenvolver no seu dom e em outros dons, no seu talento e em outros talentos, que sejamos canal de bênção, de referência na vida das pessoas. Muito bem. Teremos agora a pergunta de número 5, que será respondida pelo Danilo. Vamos à pergunta. Paz, meus irmãos, eu vim aqui responder a questão da nossa lição bíblica, questão 5, tá? Vamos lá. Você já parou para pensar que a diversidade de dons na igreja é uma resposta à doutrina bíblica da unidade? Converse com os demais alunos e dê exemplos práticos de como isso se efetiva na igreja. Bom, eu acho sim que ela é uma resposta à nossa doutrina bíblica da unidade, porque assim, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu talento, e isso a gente crê que foi dado por Deus e a gente tem que utilizar, né, para isso, para a obra dele. E dando um exemplo, eu gosto muito de pensar que o corpo de Cristo, né, a igreja, funciona como um hospital, onde cada um tem sua função, existem setores, cada um sabe fazer aquilo, cada médico tem sua especialização, e onde o objetivo é tratar as pessoas, tratar os doentes e curar eles, né? Eu acho que na igreja não é diferente. Eu acho que o nosso objetivo é levar salvação, levar vida para as pessoas. Vida em Cristo Jesus através do evangelho dele, tá? É isso. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Danilo. Que o Senhor continue abençoando sua vida. Após termos visto a primeira lição prática, onde aprendemos que devemos valorizar os dons como uma forma de vivermos a unidade, vamos à segunda lição prática para as nossas vidas. Valorizemos a diversidade como uma forma de cumprirmos a missão. Paulo diz que o Evangelho da Graça e a multiforme sabedoria de Deus são proclamados ao mundo pela diversidade cultural e étnica da igreja. A unidade é o objetivo de Deus, além de ser um caminho para a missão cristã. A igreja, como um corpo, em suas diversas atuações, ela proclama o poderoso Evangelho de Jesus. Assim, a igreja precisa oportunizar o uso dos diversos dons e acolher as diferenças pessoais presentes nas comunidades locais. Dessa forma, o amor, o acolhimento, a valorização, a apreciação de todos
E o respeito ao diferente devem ser uma marca da igreja cristã. Vou repetir: o amor, o acolhimento, a valorização dos outros, a apreciação dos dons dos demais, o respeito uns com os outros, o respeito àquele que pensa diferente. Tudo isso deve ser uma marca na igreja de Cristo. Tudo isso tem que ser uma marca na minha vida. Isso tem que ser uma marca na sua vida. Isso tem que ser uma marca na vida de todos os cristãos no mundo. Diferenças de gostos e preferências pessoais devem ser respeitadas. As diferenças de idade, as diferenças de classes sociais, a diferença de formação profissional, a diferença da edumentária, a diferença da cultura, a diferença de estilos musicais, a diferença de personalidade, essas diferenças precisam ser acolhidas em amor. Uma igreja assim se mostra ao não cristão como um lugar, como um ambiente, como um espaço de aceitação, de acolhimento e de amor. É tudo que a igreja precisa e é tudo que o mundo precisa. Pense nisso. Teremos agora a pergunta de número 6, que será respondida pelo Estevão Oliveira. Vamos à pergunta. Paz, Senhor, tudo bem? Eu sou Estevão e eu estou aqui para, com você, refletir sobre uma pergunta da nossa escola bíblica. A gente vai pensar juntos sobre a 6ª pergunta da nossa 5ª lição, ministrada para o dia 1º de agosto de 2020. Vamos fazer a leitura. Pergunta número 6. Em sua opinião, ser uma igreja unida, apesar das diferenças pessoais existentes na congregação, ajuda de que forma na pregação do evangelho e no alcance dos não cristãos? Eu acho que fica mais fácil da gente responder se a gente separar a pergunta em duas partes. Primeiro, ele pergunta qual a nossa opinião, e segundo, ele pergunta o porquê, de que forma a igreja simétrica pode ajudar na pregação do evangelho. A minha opinião, e eu espero que você concorde comigo ao final dessa breve explicação, é de que sim, uma igreja com diferenças internas ela pode ser uma ferramenta muito poderosa na pregação do evangelho. E vamos às razões. A primeira razão se encontra na passagem bíblica que a lição bíblica faz menção, né? Que é Efésios 3, versículo, mais especificamente o versículo 10. Em síntese, o versículo fala que a igreja é uma forma de manifestação da sabedoria multiforme de Deus. Deus sendo todo-poderoso, Deus sendo onisciente, acho que seria muito simplório, seria muito minimalista pensar que um Deus tão grande tivesse escolhido se manifestar nessa terra através de um povo absolutamente uniforme, sem nenhum tipo de diferença interna, sem nenhum tipo de variedade de dons e talentos. Isso não faz sentido quando a gente coloca a grandeza de Deus e a complexidade que envolve o nosso Criador. Então, acho que essa é a primeira razão pela qual uma igreja multiforme, uma igreja assimétrica com variedade de dons e talentos, ela pode ser uma forma poderosíssima para a pregação do evangelho, que a complexidade do nosso Deus exige essa variedade de talentos, exige essa variedade de dons e habilidades. Sobre a segunda razão que eu imagino que justifique essa resposta é a seguinte: qualquer agrupamento de pessoas, seja na sua casa, seja no trabalho, conforme maior o número de pessoas que estão agrupadas, maior a chance de você ter habilidades diferentes combinadas. Se você vai começar uma empresa, tomando por exemplo, você precisa reunir pessoas que saibam da parte contábil, você precisa de pessoas que saibam da área administrativa, você precisa de pessoas que estejam habilitadas para lidar com a parte jurídica. Então, a variedade de habilidades e funções é essencial para qualquer agrupamento humano, seja dos mais básicos, né, como uma tribo para sobrevivência, aos mais complexos, como o funcionamento de uma empresa. E para a igreja não seria diferente. A gente pode ver na nossa igreja local. Tem algumas pessoas, né, que por causa da vocação, por causa dos estudos, ajudam na parte financeira da igreja. Tem algumas pessoas que por sua vocação e por seu estudo ajudam na área da administração. Aqueles que têm uma vocação para lecionar acabam eventualmente se dirigindo ao ensino, seja na escola bíblica, seja no ministério
de criança e do adolescente. Então a gente pode ver dentro da nossa igreja, e eu não estou falando como denominação só, IAP, eu falo igreja local de Vila Maria, que essa variedade de talentos, essa variedade de pessoas, né, de comportamentos e educações e culturas é fundamental, sim, para o bom funcionamento da igreja. É difícil pensar em uma IAP de Vila Maria ou qualquer igreja local em que todos os membros sejam iguais. E a terceira razão, né, que converge com a explicação da lição, gostaria de fazer uma comparação com o mundo fora da igreja. A gente sabe que a gente vem experimentando inúmeros avanços sociais, políticos, né, e muitas ideias que visam reduzir com a desigualdade social, né, que a gente experimenta não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Se a pessoa, né, se o não crente, ele chega na igreja, ele vê que esse ambiente de desigualdade, esse ambiente de exclusão, ele funciona também dentro do que seria o corpo de Cristo, do que é desenhado para ser o corpo de Cristo, que tipo de mensagem de acolhimento estaríamos passando? Que o não crente, né, quando ele chega na igreja e se depara com pessoas de diferentes classes sociais, diferentes comportamentos, diferentes ideias, né, seja em qualquer campo do pensamento, é uma boa primeira impressão, né, porque no mundo a gente está acostumado cada vez mais, né, a formação de bolhas, né? Cada um se junta com aquele que pensa igual. Mas na igreja, a partir do momento que a gente lida com pessoas de comportamentos diferentes, com habilidades diferentes, e obviamente que mesmo com bom funcionamento disso, ocorrem divergências, né? E a nossa habilidade em superar essas divergências com amor ao próximo e com temor à palavra de Deus, é o que vai demonstrar para aquele que chega a nossa coesão. Porque o importante, se a gente como igreja demonstrar que a gente tem a palavra de Deus como norte e que o amor ao próximo deve sempre prevalecer, o que vai acontecer? Essa assimetria, essa disparidade interna da igreja não vai servir para confusão, não vai servir para formar uma espécie de torre de Babel, mas sim vai ser uma prova de que as pessoas vão olhar, para qual as pessoas vão olhar e vão ver que pessoas das mais diferentes classes sociais, das mais diferentes posições de pensamento, dos mais diferentes comportamentos, convivem de maneira harmoniosa, visando a adoração de Jesus Cristo, do nome de Jesus Cristo. Então, por todas essas razões, eu acho que uma igreja com variedade interna, com diferenças de comportamentos, diferentes dons, com variedade de talentos, é fundamental para a propagação do Evangelho. Espero ter sido claro e espero que tudo isso faça sentido para você. Então, que a gente possa refletir sobre a igreja como um todo, mas especialmente na nossa igreja local, e valorizar as diferenças que temos e que a gente sempre tenha a palavra de Deus, né, como norte e o amor ao próximo como a nós mesmos, para lidar com essa variedade interna da nossa igreja, que é tão rica de material humano. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Estevão. Que o Senhor continue abençoando sua vida. Após termos visto a primeira lição prática, onde aprendemos que devemos valorizar os dons como uma forma de vivermos a unidade, e a segunda lição prática para as nossas vidas, onde aprendemos que devemos valorizar a diversidade como uma forma de cumprirmos a missão, vamos agora ao desafio da semana. Desafio da semana. Na lição desta semana, refletimos sobre a beleza da diversidade. Apesar de fazermos parte de um só corpo, somos vários membros, cada um em sua função. Cristo projetou uma comunidade de pessoas diferentes, vindas de lugares diferentes, com educação e criação diferentes, mas unidas por meio da cruz e do Evangelho. Devemos, por isso, a todo custo, lutar para conseguir viver essa unidade na diversidade. O seu desafio nesta semana será o de tentar notar pessoas sem atuação na igreja e tentar motivar, tentar incentivar, para que essas pessoas se engajem. Também identificar áreas em que esses membros possam servir,
para que a ação da igreja seja mais ampla, seja mais diversa, seja mais eficiente, irmãos. Nós não somos concorrentes. Nós devemos ajudar, nós devemos incentivar as pessoas. Muita gente só precisa de uma palavra de estímulo, de ânimo. Muito bem. Além de tentar notar as pessoas sem atuação e tentar motivar, incentivar e identificar áreas para que essas pessoas possam servir, seria importante ainda refletir se diferenças pessoais têm sido motivo de união ou de divisão na igreja. Se entender que essas diferenças pessoais, elas estão causando divisão, que tal orar sobre isso? Que tal pedir a direção para Deus para que Ele resolva essa questão também na sua vida? Amém? Vamos agora ao momento missionário com o Everton e com o Estevão. Vejamos o momento missionário. Paz, Senhor, tudo bem? Meu nome é Estevão, prazer. Eu, junto com o Felipe, nós lideramos um dos PGs de jovem dessa igreja. E eu queria tomar um pouquinho do seu tempo para falar um pouco sobre o nosso PG. Primeiro, quais são as marcas dele? Proximidade. E o que seria a proximidade? A proximidade é tentar criar ao máximo um ambiente descontraído, onde o conteúdo seja passado da forma mais simples e direta possível, né? A ideia de formalismo, a ideia de hierarquia não combina com nós jovens. Então a gente sempre tenta fazer um esquema bem dinâmico, bem direto e horizontal nos nossos PGs. E a segunda marca, a atualidade. A gente sempre tenta trazer temas relevantes para o cotidiano do jovem nos dias de hoje. Então, só a título de exemplo, a gente tratou sobre ansiedade, a gente chamou um pastor da nossa igreja que também é psicólogo. O PG foi excelente, a gente conseguiu tirar muitas dúvidas. A lição atual, a gente trata sobre perigos cotidianos para a fé do jovem, perigos modernos, né? Então a gente trata sobre o relativismo, a gente trata sobre as mídias. Então, com isso, eu quero te fazer um convite. Se você, seu filho, algum conhecido seu, alguém da sua casa, tem em torno de 18 a 25 anos, obviamente que essa faixa etária não é restrita, entre em contato com a direção da igreja, eles vão te direcionar para o nosso PG. Você será muito, muito bem-vindo. A gente entende PG não só como um grupo de estudo bíblico, não só como um grupo de oração. A gente entende PG como uma extensão da igreja. E como extensão da igreja, é nosso dever te acolher. Espero que eu tenha traduzido bem o que o PG representa para nós, líderes, e também para aqueles que participam. Eu agradeço o seu tempo. A graça e a paz, irmãos. Sou o Everton e venho convidar você a participar dos nossos pequenos grupos. Nossos PGs estão acontecendo diariamente. Tenho participado de alguns e tenho visto o mover do Senhor em nosso meio. Temos irmãos sendo curados, irmãos aceitando Jesus como Salvador de sua vida. Não fique de fora. Venha participar conosco, escolha um dia e venha ser amplamente alcançado. Um grande abraço e a paz do Senhor aos irmãos. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Everton. Obrigado, Estevão. Sigamos em frente com os nossos pequenos grupos. Sem dúvida, queridos irmãos e irmãs, os nossos pequenos grupos são e estão sendo, sempre foram e continuam sendo, uma excelente ferramenta à disposição do reino de Deus. Muito obrigado por todos os que estão envolvidos nesse direcionamento dado por Deus para a sua igreja. Fica aqui o convite para que você participe de pelo menos um encontro em um de nossos pequenos grupos. Olha, você vai se surpreender. Faça um teste no decorrer dessa semana. Faça um teste. Chegamos ao final da 5ª lição desta série, Um Só Povo, estudo sobre a unidade cristã. No próximo sábado, dia 8 de agosto, estudaremos a lição de número 6 com o título Ameaças em Foco, que terá como objetivo identificar algumas ameaças à unidade do corpo de Cristo e apresentar os caminhos para a superação de tais ameaças. Não perca a lição do próximo sábado. Vamos cantar agora o hino final da nossa escola bíblica, de número
368 do HBJ, Mão ao Arado, com o auxílio do presbítero Cláudio e da Maria Cruz. Cantemos todos juntos. Cantando 368 do HBJ. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, alegre vai trabalhando pra Deus Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando pra o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz na perseguição. Vai seu amor proclamando, no vale de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santa graça, em glória e luz te consolará. Esquecerá debilidades, tribulações e pesares, quando no céu desfrutar a perfeita paz. Amém, graças a Deus, que lindo louvor. Muito obrigado, presbítero Cláudio. Muito obrigado, Maria. Que Deus continue abençoando vocês. Vamos agora à nossa oração final. Agora é um momento de reverência diante de Deus. Vou pedir a gentileza que todos fechem os seus olhos. A oração final será feita pelo Gabriel. Oremos todos juntos com ele. Chegamos a mais um final de uma escola bíblica. Vamos fazer a nossa oração? Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma escola bíblica. Nós te agradecemos, Senhor, pelo momento que temos, Senhor, para meditar e aprender da sua palavra, Senhor meu Deus. Nós te pedimos, Senhor, que aquilo que aprendemos hoje, Senhor, entre em nossos corações e que ali permaneça, Senhor meu Deus. Nós te pedimos para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor e um bom sábado a todos. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Gabriel. Que o nosso Senhor continue abençoando sua vida, sua casa. Graças a Deus por tudo que nós vimos hoje aqui. Chegamos ao final da nossa escola bíblica deste dia, deste santo sábado. Obrigado a todos que nos auxiliaram nos louvores, nas orações, nas respostas, também no momento missionário e, obviamente, a você que participou com a gente aí da sua casa. Muito obrigado. Como é bom ter você aí com a tua Bíblia aberta, com a tua lição bíblica aberta, todos os sábados, a gente estudando, aprendendo, revendo alguma coisa. Isso é muito bom. Obrigado a todos pela presença. Uma grande alegria tê-los aqui com a gente, estudando a palavra de Deus, repita cada sábado. Aguardamos vocês no próximo sábado, às 9 horas, para estudarem com a gente em nossa escola bíblica. Daqui a pouco, daremos início ao nosso culto de adoração. Aguardamos vocês para cultuarem conosco. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.